Não dá para continuar da mesma forma que a gente fez até hoje. Se a gente não conseguir promover uma boa experiência de aprendizagem para o estudante, a instituição vai morrer. Eu tenho que ser capaz de formar um jovem adulto que ele vai enfrentar um mundo diferente, um mundo em transformação em todo dia. Você tem que cuidar do aluno. Já temos instituições que já se diferenciam, que já despontam com alguns modelos, mas eu acho que a educação brasileira ainda precisa caminhar e pensar em inovar nesse processo de aprendizagem. O tema da educação é talvez o mais instigante entre todos os temas que são instigantes. Mas educação, assim como outras áreas de atividade humana, ela foi muito impregnada pela transformação radical que a sociedade mundial teve a partir do advento da importância, da relevância das tecnologias digitais. Nós, escola, nós, educadores, conseguimos fazer isso com muita competência. O que nós sabíamos fazer? Transmitir informação. O século XXI é um século novo, é um século que caminha muito rapidamente para a informação / conhecimento estar totalmente acessível, instantâneo e basicamente gratuito. Qual é a consequência disso? Se nós agora olharmos para trás e, ainda que erroneamente, limitarmos o papel da escola e dos educadores a transmitir conhecimento, esse papel é inócuo, porque vivemos gradativamente uma sociedade onde a informação, o conhecimento está amplamente disponível. El problema profundo de la educación es un cambio cultural, una concepción distinta, un cambio en el paradigma de lo que es la enseñanza y el aprendizaje. Y el problema es que la manera en que miramos estos cambios, utilizando miradas anteriores. Estoy intentando interpretar los cambios a partir de mi mirada. Lo que sí que me preocupa es no sé hasta qué punto esta crisis sobre lo que enseñamos pueda realmente representar un cambio en la manera de hacer. What the pandemic really did was it made us completely rethink what our educational practices are. In particular, what technologies do we use? What technologies do the students have? How can we work together? How can we share ideas? How can we use best practices that people that we never might have talked to before? So the biggest impact at MIT was to create a community of educators in a research university, which didn't really exist before, where suddenly people realized how important it was to discuss and work with other of their faculty and their teaching teams to improve education. Nós não nos dedicamos muito a desenhar os nossos projetos, a pensar sobre os nossos projetos, a ler sobre aprendizagem, formas de engajamento. Eu sempre encarei, desde o primeiro momento em que eu dei aulas, a docência como uma arte e não como uma ciência exata, onde me indicavam exatamente como é que eu tinha que proceder para conseguir ser um bom professor. Educar es empatía y es comunicación. Y no estamos preparados para ello. Por lo tanto, va a haber algunos profesores que esto les va a ser fáciles, porque están escuchando al alumno. Porque cuando están enseñando no están pensando en lo que enseño, sino están pensando en lo que estás aprendiendo. Y por lo tanto, si yo estoy pensando en lo que estoy aprendiendo, me estoy poniendo en lugar del alumno y voy a conocer cuáles son sus ideas, sus intereses, sus motivaciones. A gente tem que repensar um pouquinho a maneira como que a gente fala com os alunos, sabe? Com essa galera nova que está vindo, que ela é ávida por velocidade da informação e ela quer muito mais mão na massa. Recentemente conheci o reitor Paul LeBlanc e a instituição saiu de 2.900 alunos para 167 mil estudantes. E ele coloca no livro Students First que ele se tornou um especialista em ciência da aprendizagem. Quantos reitores nós temos que são especialistas em aprendizagem ou que leem sobre engajamento? Nós muitas vezes nos preocupamos com a técnica
né? Mas não nos dedicamos a pensar, né, em questões cognitivas, de como o aluno aprende, e que não basta a técnica pela técnica, né? Você tem que cuidar do emocional. Porque a educação que nós queremos construir de qualidade tem que ser uma educação, independentemente do ambiente, uma educação de presencialidades. E, portanto, nós começamos a questionar o que é isto das presencialidades. Presencialidade é sinónimo apenas de estar na geografia física, no território físico, ou a presencialidade pode ser uma presencialidade cognitiva que é construída em rede, ou pode ser uma presencialidade social como esta que nós estamos a ter aqui, em que estamos a comunicar, em que temos atores, onde temos, digamos assim, este elemento do ator humano que está em comunicação e que é feita uma mediação através da rede, mas não deixa de ser uma presencialidade social e não deixa de ser uma presencialidade cognitiva, porque nós estamos a trocar ideias, nós estamos a trocar informações e estamos a tentar construir de uma forma colaborativa conhecimento. Portanto, isto é presencialidade e isto é que é fundamental perceber que efetivamente a diferença e a qualidade de um processo não está nesta dimensão da educação à distância ou na modalidade da educação à distância, nem está na modalidade da educação presencial, está sobretudo naquilo que são as pedagogias e as metodologias escolhidas pelos atores que estão envolvidos, atores humanos e não humanos, portanto as tecnologias e as pedagogias que nós desenvolvemos no próprio processo educativo, e isso claramente é que é um fator essencial. Portanto, as presencialidades, que é até um conceito já trabalhado há alguns anos, sobretudo através de um framework que foi desenvolvido por investigadores no Canadá, que fala-nos destas presencialidades cognitivas, social, do professor, é que é fundamental, porque nós podemos ter um aluno presencialmente dentro de uma sala de aula de tijolo e de argamassa, e aquilo que é o seu pensamento estar muito distante. E, portanto, se nós tivermos um distanciamento entre o professor e aquilo que são os receptores ou o emissor e o receptor num processo comunicacional, a presencialidade não existe. Trazer significado para a aprendizagem desse aluno, ou seja, propor situações no qual ele se sinta desafiado a ponto de gerar memória e emoção em relação ao que ele vai aprender. Sempre digo, quando viajamos, guardamos memórias inesquecíveis. Ensino emocional não tem aprendizagem, não precisa ser chato para ser sério, e precisa conversar e se conectar, do seu ponto de vista de linguagem, de entrega, com o público. Antes da gente já sair pensando qual é o formato do objeto de aprendizagem que a gente vai colocar ali, a gente está pensando como é que esse usuário está raciocinando, como é que vai ser o melhor para ele entender e absorver isso. E aí a gente monta essa ideia de playlist e vai tentando ajudá-lo ao longo do caminho. As instituições de ensino entendem que entregam um aluno pronto para o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho nos diz exatamente o oposto, que esse aluno que chega lá na ponta não está preparado para atuar, né, com suas competências e habilidades. A experiência de aprendizagem tem que partir dessa reflexão. A instituição de ensino não olhar para a experiência de aprendizagem, ela vai acabar perdendo seus alunos. Hoje a gente precisa olhar para o que o aluno quer, para o que o mercado está demandando. Tem uma mudança de perfil de demanda que é nativa digital, né, que favorece o processo de ensino e aprendizagem usando-se tecnologia. Utilizar a tecnologia em si, ou o digital em si, não traz qualidade ao processo educativo, nem o próprio tijolo, como eu estava a dizer, o tijolo e a argamassa traz qualidade, nem a rede digital traz qualidade. Tudo o que traz qualidade tem exatamente a ver com a estruturação daquilo que pode ser um modelo pedagógico ou aquilo que são pedagogias emergentes, metodologias emergentes que nós articulamos e vamos à procura das tecnologias responsivas àquilo que nós queremos desenvolver do ponto de vista pedagógico e do ponto de vista educativo. O modelo que eu acredito, que eu vejo acontecendo na educação, currículos que começam a serem trabalhados de maneira mais inovadora, com a inserção de tecnologia, então proporcionando um modelo híbrido de aprendizagem. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente trabalha um modelo híbrido, usando a tecnologia como suporte de aprendizagem, usando um potencial do aluno trabalhar em grupo, então focar no trabalho colaborativo. Então, instituições que já caminham por currículo por projeto,
trabalho com tecnologia, modelo híbrido, metodologias as mais diferentes. Na Uniamérica fomos a primeira instituição do Brasil a começar um currículo de arquitetura aberta. O que é um currículo de arquitetura aberta? Vamos pegar um exemplo de uma área mais fácil de entender isso, como engenharia de software, por exemplo, né? Imagina um currículo no modelo tradicional, que você pré-define todas as disciplinas que o cara tem que estudar nesses 4 anos, para daqui a 5 anos, quando ele estiver no mercado de trabalho, ele dar aplicabilidade àquelas disciplinas, levando em conta que isso ainda pode demorar 3, 4 anos para mexer o currículo. Pode ser que o cara esteja estudando uma disciplina hoje, né, que levou 3, 4 anos para ser definida e vai levar mais 4 anos para ele entrar no mercado. Quer dizer, 7 anos depois. Faz o menor sentido esse tipo de coisa a mais. Um currículo de arquitetura flexível, como a gente utiliza, é assim: você entra num curso de engenharia de software, você tira disciplinas, todas as disciplinas do currículo, você monta uma estrutura curricular baseada em projetos, traz as demandas do que o mercado está precisando naquele elemento dos projetos. Por exemplo, você precisa de uma pessoa para fazer uma programação em realidade virtual, você precisa de alguém para um aplicativo para gerenciar uma coisa no metaverso, você precisa de alguém para fazer uma coisa em 3D aqui. Então você traz essas demandas para dentro do curso e naquele momento desenvolve as competências necessárias para fazer isso. O que ele vai aprender vem em função da necessidade real que é trazida para esse estudante. Quando a gente começou a pensar no modelo do Intel, a gente teve uma oportunidade de bastante ousadia, porque por ser uma instituição nova, não ter legado, a gente poder realmente começar do zero e ter muita liberdade para trabalhar, tal, isso realmente foi uma oportunidade muito, diria que é uma oportunidade única, né? E quando a gente procurou referências fora do Brasil, a gente vai lá primeiro naquelas escolas mais tradicionais, Harvard, né? Na mesma região onde está Harvard, lá na região de Cambridge, na região de Boston, você tem o Wallen College. Todas essas trabalham essa questão do projeto. O Intel se baseou nessas escolas, mas foi um pouquinho além ainda dessas escolas. Por quê? Porque essas escolas trabalham num modelo que a gente chama interdisciplinar. O que é o modelo interdisciplinar? Você tem umas disciplinas e você tem um projeto em torno do qual essas disciplinas se articulam, né? O Intel foi um pouco além porque ele optou por um modelo transdisciplinar. Qual que é o modelo transdisciplinar? Não existem disciplinas. O próprio projeto é a disciplina. Então não existem os componentes curriculares chamados disciplinas. É óbvio que as disciplinas existem como substrato do projeto. Elas estão lá, estão mapeadas, mas elas não são os componentes curriculares. E a gente tem alunos que nunca escreveram um código na vida, nunca programaram nada na vida. Em 10 semanas eles estão fazendo o primeiro software. Você imagina a alegria desses alunos ali. Primeiro módulo, quando termina 10 semanas, os pais vêm na apresentação final, como se fosse uma graduação, só que são só 2 meses, né? É uma coisa muito bacana, viu? Muito bacana. Você percebe assim, como dá o engajamento disso daí a partir desse momento. Qual é o nosso papel como professor? Eu tenho que mediar esse processo e auxiliar as outras pessoas que estão ali comigo, que têm menos experiência que eu, a como buscar o conhecimento. Porque se eu ensinar ela a ser eu vou pegar pronto, eu não estou ensinando. Eu não estou ensinando. Eu estou simplesmente repassando conteúdo. The more that we curate content and help people put it into scopes and sequence and align it to different ways of learning and objectives that we have for learning, I think the more we empower schools and students themselves, frankly, to be able to learn in the ways that make sense for them with their goals at the heart of it, and to do so quickly. How we help our young people be critical thinkers, how we help them navigate their way through the internet so they're not just drawn to the same sites that reinforce their prejudices, how they can start to feel they're not victims of what is going on around them, but they're participants who can really make a difference, and through their learning feel that they have a voice that can have an impact on the world around them now and in the future. Dos aspectos da curadoria é excluir, é eliminar, e talvez uma das essências desse professor atual é eliminar um pouco de excesso de informação que esses alunos acabam trazendo. Eu lembro na pandemia que minha filha estava no ensino médio, né, e tinha que assistir as aulas remotas da escola. Ela ficava com o computador na outra tela, assistindo aulas de um preparatório para o Enem, né, e ficava plugado na escola dela só para não levar falta. Para captar a atenção dos alunos,
e se conectar com esse aluno que também é curador e que escolhe o tipo de conteúdo que melhor ele aprende, o professor ele precisa também considerar isso no momento de montar a sua trilha de aprendizagem. Ele precisa apostar numa diversidade de objetos de aprendizagem que contemplem as diferentes formas de aprender. Eu preciso contemplar um livro, eu preciso contemplar um vídeo, eu preciso contemplar um podcast, eu preciso contemplar um game. Então, pensando nessa entrega, nesse tipo de conteúdo, é importante que o professor perceba o potencial desses formatos de conteúdo diferentes para a experiência de aprendizagem desse aluno. O professor que está fazendo isso, ele vai fazer essa curadoria de conteúdo do ponto de vista do conteúdo e das formas com que esse conteúdo chega para ele, tá? Nos diversos níveis. Então esse é um trabalho fundamental da personalização da educação e da centralidade da educação no estudante. Uma pista muito importante do como fazer, de talvez a educação também tenha uma visão menos de comando e controle e mais de fluidez, e mais de fomento, e mais de provocação, mais de gatilho, de inspiração, do que necessariamente só de linearidade, de estrutura. O mais importante aqui é conhecer de fato o perfil do meu aluno. É entender o que vai fazer sentido para esse meu aluno, para a região onde ele está inserido e para a sociedade na qual ele vai se desenvolver para entregar resultados. Então, aqui é muito no sentido de pensar de fato, né? A estrutura do meu currículo, o quão inovador ele pode ser, mesmo atendendo a legislação, seguir, né? A legislação não significa não ter um currículo atrativo, um currículo que trabalha por competências, que tem metodologias diferenciadas que vão proporcionar essa experiência completa. Se o estudante sair da aula sem levar nada, o processo de ensino-aprendizagem falhou. Hoje a gente precisa conseguir causar algum impacto para que ele realmente reverbere isso, né, no pós-aula. Então eu acredito que o estudante ele precisa sair impactado, e para ele ser impactado ele precisa estar socializando esse conhecimento num ambiente pós-sala de aula, né? Yo diría que es cuando nosotros tenemos una referencia a un buen maestro, básicamente ha sido aquel maestro que ha demostrado que te entiende, que se ha fijado en ti, que no te ha menospreciado, que te ha tratado bien, no tanto lo que has aprendido con él. Lo que pasa es que si se han dado estas condiciones has aprendido más, porque el entorno emocional que me ofrecía era proclive al aprendizaje. No tanto por el contenido de aprendizaje, sino por la manera em que nos comunicávamos. Eu acho que é um papel muito importante da instituição de ensino direcionar esse professor, apoiar esse professor, trabalhar com formação continuada, dar o suporte para o professor aprender uma metodologia nova onde ele possa estar trabalhando com o seu aluno. How can the university itself create the resources that are necessary to help faculty continually improve what they're doing with education? One example is to have a very robust teaching and learning lab. A second example is to make sure that faculty are rewarded for trying to continually improve what they do. A third example is to create a support structure for the faculty to help them develop their classes, to help them learn how to use online and new technologies to improve the teaching. Reform has to focus on replacing this idea of teaching as a craft with teaching as a system. Theory of the division of labor that was first introduced in the 18th century and has been used in every walk of life except in education. We would like to see students who interface with a learning program where the content has been developed by the country's best content experts, the structure of the program by full-time instructional designers, communicated by specialists in the voice and the video and social networks, evaluated by teams of specialist evaluators, and then supported by learning experts. That is the kind of people who today are classroom teachers,
but they're relieved of all those other tasks in order to concentrate on the individuals, on the students as people, rather than having to be at the same time content expert, instructional designer, evaluator, communicator, and doing all the pieces of the process. Hoje, quando a gente fala em formação docente, todas as instituições deveriam pensar em programas contínuos de desenvolvimento de docente, para que o docente possa estar acompanhando as mudanças que são muito rápidas e acompanhando o aluno que está chegando o tempo todo. As all these new methodologies and ways of teaching come on board, there's a big question of how do teachers and faculty stay up on top of the latest so that they can use these methodologies and in fact reach students. And I think a big piece of this is that we need to make lifelong learning for everyone in any profession, not just teaching, but throughout our society and our economy. Lifelong learning is a key part of what we do on a daily basis. And if your profession is in teaching people, figuring out rhythms and ways to continually be learning the latest principles around the science of learning or active learning or how to incorporate technology to advance some of these principles, never stop learning. And that means that none of us stay with what we've always done. We want our students to keep learning and keep challenging themselves throughout their lives. And we as faculty and we as institutions need to do the same thing. The moment you stop learning, the moment you stop applying new ideas in this world, you're not going to make it. Faz inúmeras pesquisas aqui e a gente percebe que os estudantes do presencial, eles reclamam muito, né, que os professores não trazem tecnologia para a sala de aula. Por ejemplo, en el caso de la realidad virtual, también permite generar entornos completamente interesantes en donde el estudiante pues, se inmersa en este ambiente e pode realizar diferentes tipos de atividades didáticas. A tecnologia não vai substituir o professor, jamais, não vai substituir a nossa ação humana, a nossa estratégia docente sobre o processo de ensino e aprendizagem, mas ela vai potencializar a nossa prática. Você tem que acompanhar passo a passo o estudante, né? Você tem inteligência artificial para isso, você tem tecnologia para personalizar o aprendizado, né? Mas muitas vezes nós não sabemos. Então, faça a transformação digital.